Então, de acordo com o texto, a partícula sofre uma alteração da direção do seu movimento sob a ação de uma força durante 2 segundos. Sabe-se que a direção do movimento final é perpendicular à direção inicial. Ora, a quantidade de movimento final, então, também é perpendicular à quantidade de movimento inicial da partícula. A variação da quantidade de movimento ocorreu devido à ação da força aplicada sobre a partícula durante um certo intervalo de tempo. Ora, vamos então calcular a variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Observe que é uma subtração de vetores. Então, vamos subtrair os vetores. Aí está o vetor quantidade de movimento inicial, aí está o vetor quantidade de movimento final. Ligamos as origens dos vetores. A variação da quantidade de movimento é determinada ligando-se a extremidade do vetor inicial à extremidade do vetor final. É a regra prática de subtração de vetores. Essa, então, é a variação da quantidade de movimento. Observe, então, trata-se de um triângulo retângulo, em que o módulo da variação da quantidade de movimento é a hipotenusa do triângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, o módulo da variação da quantidade de movimento ao quadrado é igual à quantidade de movimento final ao quadrado mais a quantidade de movimento inicial ao quadrado. Foi dado no texto a quantidade de movimento final e a massa e a velocidade inicial do corpo. Então, a quantidade de movimento inicial, m vezes v0. Substituindo os valores, temos que a variação da quantidade de movimento é de 10 kg vezes metro por segundo. Como nós sabemos, pelo teorema de impulso, que força aplicada vezes o intervalo de tempo provocou a variação de quantidade de movimento, então, temos que o intervalo de tempo de 2 segundos, variação de quantidade de movimento 10. Calculamos, então, a intensidade da força, diz o texto constante, igual a 5 newtons. Portanto, a alternativa correta B.